Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês. Tá. Na verdade, assim, eu quero só fazer uma discussão aberta, sabe? Não ficar eu só falando, apresentando, aí fazendo pergunta, respondendo, e assim vai. Eu acho que fica mais dinâmico e mais uma coisa mais nós mesmo, né? É isso. Não fica aquela coisa acadêmica aí. Vamos discutir uma coisa bem aberta. Porque talvez eu possa responder alguma coisa, que eu possa, e enfim, uma roda de conversa, como os povos indígenas gostam de falar, né? Fica mais dinâmico, eu vejo. Então, quem poderia passar para mim aí, só para me apresentar aí? Olha, eu vou passar, tá? Mas antes de passar, eu quero fazer uma coisa, né? Eu quero dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui, para todas, para todos e para todes. E eu quero dar, né, em nome do grupo, em nome do coletivo, eu quero também dar as boas-vindas para você. E para te receber e para nos receber nesse ano, né, que está começando, que acho que a gente está todo mundo mais aliviado, a gente vai começar num clima de festa, né? Apesar de todas as lutas, de todas as dores. Então, eu vou colocar uma música para a gente ouvir, e aí, na sequência, eu começo a passar o slide para você, tá bom? Eu compartilho a tela aqui e começo a passar. Vou só colocar a música aqui para a gente ouvir, para que sejamos, de fato, que a gente chegue com um ano bem bonito, né? Então, deixa eu colocar aqui uma música. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês. De ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês. Diretamente da Estação Primeira! Obrigado, Cacá Nascimento! Que talento! Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, meu Deus, a bandeira chegou, com versos que um livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamanhos mulatos. Eu quero um país que não dá no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara, tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade. É um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês. Mangueira! Alô, Mangueira! Não sabe bateria! Tem que respeitar meus tamborins! Marielle presente! Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, do avesso do mesmo lugar, a luta que a gente se encontra. Brasil, meu Deus, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão
quero um país que não tá no retrato. Brasil, teu nome é cantar, graças a Deus. Tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade. É o dragão do mar de Aracati. Salve! Salve os caboclos de julho. Tem cor de aço nos anos de chumbo. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Marielle, Mangueira, Mangueira, tira a poeira dos florões do Aviala, os teus heróis de Barcos, os Brasis que se faz um país, e Leci já melou. Sejamos, né, bem-vindos em festa. Sérgio, estou colocando aqui, tá? Então, aí eu coloquei os slides só para... Peraí, só Não é um tão grande. minutinho. Uns 2, 3, só para uma referência mesmo, para a gente ir conversando. Então, tá comigo, né? Isso, a bola está com você com muita alegria. Então tá, vou me apresentar aqui. E eu não sei como é que vai ser a dinâmica, o pessoal vai apresentando na hora das falas, né? Enfim, aí cada um fica a critério da quem está coordenando a mesa aí. Então, mas vou começar assim, eu sou o Sérgio, do etnia do povo Terena, aqui da região Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul. Aí eu fiz aí uma montagem meio rápida aí, né? Essa foto minha aí é uma foto em Minas Gerais. Eu estava num congresso lá de estudante na Universidade Federal de Belo Horizonte, se não me engano. E essa foto para mim é muito marcante porque bem nessa data aí aconteceu aqui uma atrocidade pelo estado que mataram 2 guerreiros nossos, de Terena, né? Por causa de questão fundiária. Então essa foto para mim ela tem uma representatividade muito grande sobre essa questão. Ela marca muito a nossa dor. E quando o Terena ele passa a usar a pintura tradicional, principalmente aí o preto, ele é um sinal de revolta, né? Um sinal de que a coisa não está boa. Então, isso para mim, então essa foto tem grande, para mim nesse momento, uma representatividade de luta nesse sentido. E aí eu fiz uma meio junção, assim, tentando falar de Constituição, né? Porque também isso aí, como todos aí sabem disso, quem estuda questões indígenas, sabe também que nossa luta, para se criar esse artigo que está lá dentro, também teve sofrimento. Morte dos nossos antepassados também que lutaram por isso. Tanto é que reconhece o nosso direito através de... Então, o Estado, desde a criação do Estado, desde a civilização, na verdade, da chegada da colonização, sempre foi tomado e tomado e tomado. E muitas das vezes, quando a gente vai reconquistar um espaço que foram tirados, aqui nós temos uma fala que nós falamos retomada, né? Ou seja, nós não estamos tomando nada de ninguém, nós estamos pegando o que pegaram de nós. E aí acontece essa atrocidade, né? Então, por isso que essa questão aí dessa imagem, para mim, ela são duas imagens que, para mim, têm sofrimento dentro da Constituição e dentro dessa própria minha imagem que está aí hoje. Só para nós fazer a abertura da nossa discussão. Hoje eu sou professor, eu atuo aqui na minha comunidade, sou professor de língua terena, sou pós-graduado também em língua e cultura terena e faço mestrado aí no UFRJ também, né, na questão na área da linguística. Como já diz, né, eu sou aí, faço parte da liderança da minha comunidade e eu moro num território que, numa parte do Brasil que é considerada do mais difícil para um povo indígena viver e sobreviver. Aqui o nosso estado ele é conhecido um estado do boi branco, porque aqui que está o agronegócio, ele funciona
ele, na verdade, ele atropela o nosso povo aqui, né? Então, meu povo aqui hoje, nós somos 5 mil habitantes na região que eu tô, e num espaço de 2,90. Ou seja, nós estamos assim, um do lado do outro, sem o espaço da agricultura. O espaço que nós temos hoje de produção, uma área que foi retomada agora, só que é uma área que nós já pegamos degradada devido aos os produtos agrotóxicos que os produtores rurais já vinham usando dentro daquele, inclusive até para manutenção do seu pasto. Hoje o rio aqui nós não temos mais, porque as minas que tem a sua água doce, elas ficam sempre da cabeceira, mas dentro do território do produtor rural. Ou seja, a escassez do rio, da água, dentro aqui do nosso território, ele acabou, basicamente. Então, aí nós chegamos aqui também, nesse lugar aqui do Centro-Oeste, onde eu moro. Mais para frente nós vamos ver aí, eu coloquei um mapinha aí, só para a gente depois dar uma analisada, que ainda sofremos ainda do tempo da colonização, ou seja, essa atrocidade do assassinato isso, da população indígena, então ela continua. E ela não é uma coisa mais assim silenciada, ela é uma coisa que está escancarada para todos eles. A gente vê aí uma coisa bem recente, nós vemos aí do Yanomami, né? E aí o governo passado ainda fala aí agora recente que acho que foi semana passada que é invenção, é um fake news da esquerda tentando ainda sujar a imagem do pessoal da direita. Então, e para você ver, e isso nenhuma tampar o sol com a peneira, como a gente fala, isso não é impossível, porque a sociedade, querendo ou não, ela observa essas atrocidades que acontecem com os povos, ou seja, então não é só com o meu povo, é o Brasil inteiro, onde tem indígena, acontece. Sobre o término do meu aluguel aqui. O que acontece? Eu fiz prova de residência Gente, médica. tem outra pessoa com som aberto. Até achei que era uma... Pode continuar, pode continuar. Só vamos cuidar, pessoal, para o microfone, né? Pode continuar. Até achei que uma pergunta, já estava pensando aqui. Ô, Sérgio, Oi. você pode interromper ou você prefere que a gente fale depois? Não, pode sim. Por isso que eu estou te falando. Não, é porque eu fiquei... Não deixa só eu falando, não. Porque senão eu vou falar muita coisa. Não tem nada a ver com a gente estar discutindo. Tá bom, eu não acredito nisso, que você vai falar coisas que não tem nada a ver, não tem perigo. Mas Tá bom. porque quando você falou do território, um pouquinho agora há pouco, eu fiquei tentando localizar e acabei me perdendo um pouco, né? O território que vocês ocupam, né, que ocupam hoje, ele é um território que está dentro, quer dizer, claro, né, a região é uma região agro, mas ele é um território que ele está demarcado, ou ele não é, ou ele está invadido. Eu não entendi a condição do território. Sim. Então, a população hoje, onde eu estou localizado, onde eu moro, nós estamos no 2.090 hectares. Essa é homologada, essa é registrada, tem um registro todo dela. Só que aqui nós temos, assim, para uma população, se nós fizermos um censo de novo aqui, não o censo, sabe, o IBGE, mas aquele local onde o DICEI faz ali, ela ultrapassa dos 6 mil. Porque o município que está próximo dela é o que está dando mais emprego hoje, então vem os indígenas de outra região, né? Então isso vai aglomerando. Então lá, no início aqui da criação do território, existia uma aldeia, ou seja, daquele ano lá, de 1936 para cá,
nós já temos 13. Então, ela superou certas, eu quero dizer assim, historiadores ou aquelas pessoas que falavam assim, não, vai chegar um tempo que não tem mais índio. Esse era o argumento. Então, a nossa região aqui, ela supera essa expectativa do pessoal que tinha. Ou seja, nós estamos crescendo, e o espaço está aumentando. Então, isso resultou o quê? As nossas retomadas daquele espaço que já era nosso, que foi retirado. Inclusive, o Estado, eu tinha meu bisavô, na década de 80, ainda aconteceu isso, bem próximo mesmo, da polícia escoltar as esteiras, um do lado do outro, com o correntão derrubando, ou seja, o agro ele chegou tomando esse espaço onde que tinha, até na delimitação onde tem. Nós temos uma limitação ali, e ali foi colocado um marco pelo produtor rural na época, mas isso aí também tinha apoio aqui do pessoal da FUNAI na época, que é o SPI, né? Aqui da região também, que isso aí hoje é contado por várias pessoas mais idosas da região. Então, ele vinha acontecendo isso. E agora nós estamos aqui tentando uma retomada de 15 mil, que vai dar o total de 17,90 para caber essa população. Então, a área de produção hoje, ela aqui onde eu moro, numa média de 500 hectares, não chega nem isso, 250. Mas também é uma terra que também não é produtiva. Você joga a semente, ela também não tem condições. Então, já vieram vários projetos de governo, vieram disso, daquilo, mas é só ali no papel. Aquele projeto grande acho que é o imediatismo, se eu for dizer assim, ela não tem a sequência, aquele a longo prazo. Então, médio, como é que fala? Médio, curto e longo. Então, ela nunca chegou ao longo. Eu já participei de relatório que a gente faz lá na secretaria, está lá 100%, mas falta os técnicos, né? Não acontece isso. Então, e aí isso piorou no governo passado, porque cortou tudo o que tinha, aquele que eles tampavam o sol com a peneira, falar que tinha, que o governo... Não, enfim, não aconteceu. Então, hoje aqui nós estamos nessa retomada também, sobre essa questão aí. Para vocês terem uma noção também, em 2002, aqui no estado, nós tivemos também a questão da desnutrição, também questão de governo. Era tudo mascarado lá, e quando pensa que não, também aconteceu. Aí teve uma outra questão também, questão de luta de território, os Guarani, os 500 Guarani fizeram uma carta aberta, que se o governo não abrisse os olhos ou desse o apoio que eles falam lá, eles iam se matar em massa, como eles diziam, né? Então, aí só assim que é para você tentar chamar, ou pelo menos que o governo olhe para aquele cantinho, aí a imprensa vem e faz toda aquela divulgação. Então, a nossa hoje situação como indígena, vamos imaginar aqui, 2023. Hoje, aquilo que nós almejamos há muito tempo era o Ministério Indígena, na época, falava assim, né? Hoje, inclusive, em discussões de universidade, a gente falou, não, povos originários. Acho que isso vai acabar se concretizando. Então, essa luta também de povos originários, ele não vem aqui agora, não, ele vem lá atrás. Se alguém aí de vocês participou de algumas discussões dentro de universidade, onde tem uns indígenas discutindo sobre isso, vai perceber, então, que ela já vem lá atrás. Não assim que, na verdade, nós estamos tentando encontrar um argumento que tira essa questão indígena, que ainda vem com a raiz do índio, aquela questão da opressão, sofrimento, que é uma carga pesada que os líderes carregam, porque, assim, eu penso que essa questão da discriminação, ela foi muito forte
porque ela é complicada você tentar tirar essa raiz desse povo. Então, a gente vem tentando, através de discussão de acadêmicos, escolares, professores indígenas, liderança civil, qual o melhor nome para tirar esse sofrimento? Então, a gente observa hoje, agora esse 2023, com esse novo mandato do presidente, nós já temos aí Ministério dos Povos Indígenas, ou Ministério dos Povos Originários. Enfim, essa discussão ela já clareou. Então, nós temos aí a Pichana lá, presidente da FUNAI, que é um órgão também que a porta dos agronegócios é ali, querendo ou não, ou seja, a SPI de lá para cá, a FUNAI, inclusive, eu estou falando aí do que vinha acontecendo. Então, nós tivemos aqui no estado também pessoas de governo, vamos imaginar que era o olho do governo, o olho da destruição, porque todo momento que nós iríamos lá, um argumento era todo diferente. Nunca tivemos coisas concretas do governo passado dentro da minha região. Creio em que todo o território indígena do Brasil aconteceu isso. Então, ser índio do Brasil, sei lá, qualquer parte do mundo, a gente observa aí, ele é um personagem, assim, de sofrimento, se for analisar isso. Então, eu acho que esses movimentos indígenas que tem no nível de Brasil é uma outra porta que se abre para tentar chegar ao nosso sofrimento e falar, na verdade, o que aquele povo está acontecendo. Ou seja, então eu observei aqui agora, nessa semana, a questão dos Yanomami. Peraí, então, por que só agora? Alguém estava barrando ali. Se nós observarmos ali nas reportagens da imprensa, tinha ali pessoas impedindo que saísse essa divulgação. Então, se nós for contar também, cada povo do Brasil falar o que aconteceu, então nós vamos falar assim, mataram mais uma liderança aqui de Mato Grosso do Sul, que sempre acontecia isso, e nunca foram encontrados os corpos deles. Mas a gente sabe que é o agro que é forte, que é o agro que é isso. Então, ou seja, tem que andar, mesmo assim nós falando, nossos direitos de ir e vir, está lá na Constituição, artigo 5 fala, né? Isso, aqui, aí vem a nossa Constituição, vem a legislação, direito de ir e vir. Mas, para o povo indígena, é bem-vindo circular entre sociedades, né? Ou viver só em seu território? E sendo que nós buscamos direitos iguais para todos. Penso eu que esse ministério aí, espero de fato que funcione, porque eu acho que vai ser diferente essas indicações dessa população, desses povos que estão lá, porque são indicados, porque assim, quando nós deixamos os governos passados, nós lutávamos para colocar alguém. A liderança, vocês observam nos movimentos indígenas. Coloca alguém representar. Só que, beleza, o governo aceitava, só que chegando lá, eles trancavam a porta, né? Olha só que ironia. E trancava a porta, aí o indígena ia lá em qualquer instância que fosse, seja ele qualquer etnia que fosse, ele não tinha como fazer nada, aí ele se queimava perante a sua população. Então, isso é no terreno, em todas as etnias do Brasil são assim. Por isso que eu falo assim, acho que esse ano, no início desse governo, eu acho que vai ser diferente. Eu acho que a coisa pode funcionar. Eu penso assim. Então, aí a nossa situação aqui dos Terena, Mato Grosso do Sul, também está nessa luta. A nossa população, ela também criou-se mais uma organização para unir aquelas que já existem, para fortalecer esse movimento do governo. Então, em todos os momentos de fala, de quem representa, de quem vai, ela vai levar hoje consigo, para sua comunidade, para o seu desenvolvimento, a questão interna,
E, paralelo a essa questão de política, ele vai ter que saber estruturar o seu desenvolvimento junto a essa política. Porque, senão, também ficamos de fora. Eu acho que a representatividade, hoje, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, ela vai ter que ela anda de mãos dadas, que agora, em 2023, eu penso, não sei, expectativa, que muita coisa poderá dar resultado positivo. Porque se você analisar aí do tempo que se criou o Brasil até 2022, querendo ou não, quem representava os povos indígenas aí, desses ministérios, vamos dizer assim, hoje, não era indígena. Então, eu creio que pode ser esse avanço. Vamos esperar que isso aconteça. Se puder passar para mim mais aí... Posso. Sérgio, deixa eu aproveitar e te perguntar, você falou do sofrimento, né? E eu fiquei aqui com uma questão, o sofrimento, né, a que você se refere, quer dizer, tudo isso que a gente vê, né, essas mortes, as agressões, enfim, tudo isso que está aí, né, que agora, essa semana, a gente viu de uma forma mais escrachada aí com os Yanomami. Mas eu fiquei pensando, se você fala também de um outro sofrimento, e se às vezes, quando a gente olha ou a gente apresenta ou fala, né, dos povos originários ou fala dos indígenas, se a gente não acaba falando, na maior parte das vezes, falando quando tem um sofrimento, né? E não, talvez, nos relacionando e entrando, ou estudando, ou conversando, ou aprendendo, ou vendo outras formas de vida também, né? Então, quando você fala sofrimento, você está se referindo a quê? Assim, o que seria esse sofrimento? É isso que a gente está vendo? Ou é a maneira como os não indígenas se relacionam, né, com os indígenas? Então, eu posso dizer 2 tópicos sobre isso. Vamos imaginar assim. Nós temos sofrimento mesmo, o povo indígena em si, porque se tudo que se... Vou imaginar eu aqui, vou usar eu como exemplo. Em termos de universidade, vamos começar meio por aí. O indígena, quando ele sai, aqui na comunidade, ele funciona assim, por exemplo. O jovem, quando ele sai da sua comunidade, hoje, de uns anos para cá, ele só sai para ir para a universidade. Então, nós temos aí, aqui onde eu moro, nós temos Terena, nós temos Chavante, nós temos Panará e Guarani também. Então, a partir desse momento, nós estamos circulando entre nosso território indígena aqui, tá? Ok. Mas a partir do momento que ele circula dentro do território brasileiro, vamos dizer assim, passa essa fronteira indígena, aí começa o sofrimento com ele. Querendo ou não, o pessoal fala vitimizando, não concordo com isso. A questão da discriminação, a valorização. Eu tenho um fato bem presente, foi ontem de ontem, mais ou menos. Temos aqui um parente, ele foi fazer uma entrevista. Eu acho que também, olha só o que acontece com essa questão. Nós falamos muito de universidade, que não está preparada para receber os povos. Nós cobramos muito assim, hospitais, tem que ter lá falante, essas coisas, né? Essas coisas assim. Então, eu acho que só dele pensar, ir lá procurar o seu emprego, eu acho que aquele corpo lá do RH lá, ou a empresa em si, por se tratar de Brasil, eu acho que ele tinha sim que se preparar para receber esses povos, porque nós, povos indígenas, estamos saindo desse nosso território indígena. Nós queremos
o espaço também é igual para todos. Então, muita gente fala assim, hoje, querendo ou não, nós, quem tem emprego dentro das suas comunidades, ou assim, é professor e o enfermeiro, né? E o agente de saúde. Tem um ditado que fala assim, ditado não, é um fato. Hoje as cotas brasileiras, lá dentro das cotas indígenas. Então nós vemos lá, aqui teve um levantamento uns anos atrás, não teve indígena para participar da cota lá do direito, da química e da física. Tem educação? Tem. Mas tem um outro problema também. Imagina assim, pessoal, um emprego, se eu conseguir um emprego, vamos imaginar assim, eu tenho que trabalhar fora da comunidade, né? Tem todo um preconceito em tudo isso. Mas, então eu prefiro ficar aqui dentro. Eu vou lá, faço a pedagogia e venho trabalhar para fora, aqui dentro da minha comunidade. Vou fazer enfermagem, também fico aqui. Então, são campos que tem dentro dos seus territórios que já está super lotado e não tem como. E aí nós temos que sair. Então, ali o sofrimento desse jovem, ele se acarreta lá quando ele chega também na universidade. Muitas vezes o pessoal fala, aquele índio lá, ele está observando. Não, porque ali, é fato que aconteceu comigo, assim, a gente chega meio sem jeito, acho que é com todo novato chega, não é só com índio assim, não. Mas a carga disso aí, nós temos uma responsabilidade de se trazer esse retorno para a comunidade, assim, desenvolver ela de uma maneira que não impõe essa questão de academia. Ele tem que... Por isso que o jovem, ele primeiro, ele é discutido assim, ter uma liderança, por que ele tem que valorizar isso lá? Porque ele tem que dar esse retorno, né? Então, o sofrimento nosso não é só assim, discriminar, nós temos várias. E outro sofrimento muito também que acontece com a população geral é quando o Estado ele tira a sua liderança através de assassinato, através disso, através daquilo. Não sei se você observou aí nesse slide, lá eu vou retornar um pouquinho depois, mas quando um pai de família é assassinado pelo próprio Estado. Aqui nós tivemos situação que a federal entrou aqui dentro, fez o ancião deitar no chão, porque, segundo ele, estava invadindo uma área do fazendeiro aqui. Então, isso é recente, é 2002. Então, ou seja, agora se você vai confiar em quem? No Estado? Se o Estado vem e faz isso? Ou seja, querendo ou não, o índio fica à mercê de uma situação. Por mais que ele tenha direito, ele tem sua liderança, o cara é instruído, vocês sabem que existe índios doutores em vários segmentos, mas, infelizmente, nós não somos não pensamos, na verdade, que nem um cara da sociedade. Nós pensamos como indígena, nosso pensamento, porque sempre pensamos no coletivo. Mesmo que dentro do coletivo, muitas das vezes também você é massacrado ali, você não é 100%. Como qualquer comunidade, tem os seus atritos, né? Então, esse sofrimento nosso, eu digo assim, tem essa parte, tem essa outra parte que a sociedade também. E essa parte da sociedade, quando ele faz o índio sofrer, é pior porque ele mata, né? Ele tira a sua liderança. A liderança, ele não é só um líder, ele é o pai de família, ele é o cara que tem essa visão do desenvolvimento da sua sociedade indígena. Então, isso é muito difícil, porque a comunidade sofre, a ausência do Estado, ela pode dizer assim, posso se dizer assim, tá bem para o Estado, quando o pessoal sempre fala, né, ele remedia com projeto imediatista, né, que falta concretizar o seu longo prazo lá com todos esses elementos. Então, o sofrimento para nós seria, no meu pensar, seria esses dois tipos de sofrimento. E esse sofrimento da comunidade, em busca, quando você sai, e o que mais, acho que mata uma população,
é quando o Estado mata o indígena. Aí é complicado, porque eu sei que vocês pesquisaram, vocês observaram aqui no estado de Mato Grosso do Sul, o quanto temos de caciques assassinados em busca do seu território. Nós falamos em busca da terra prometida. Quando vai chegar isso? Será que nossas mãos estão na mão do governo agora? Vamos esperar para ver, né? Tem mais uma outra ali, se puder passar para mim. Opa, peraí. Lá da... Essa? É o outro. Esse verdinho ali é o... Oi, o que volta? Se você fazer isso, fazer um recorte lá naquele mapa lá, é da onde que os peruanos vieram, né? Após a Guerra do Paraguai. Isso, esse verdinho aí. Então, se a gente for fazer um recorte, inicia aí o nosso território, os terrenos de Mato Grosso do Sul. Ele começa aí. E daí paramos aqui na época de Rondon, né? Que ele assinou uma carta aí para o índio que morava aqui, para ir todas as fazendas aonde era colônia aqui. E aqui nós estabelecemos até hoje. E essa demarcação que ele usou, olha só para ver como é que... Porque aqui, quase o município inteiro aqui, se for pesquisar aí depois, ele é todo indígena. Então, foi bom, tem pesquisa que foi favorável a essa questão de Rondon. Não, foi bom, ele uniu o pessoal. Mas se for pensar para um outro lado, o pessoal usava alguns termos, alguns anos atrás, do confinamento, né? Que a gente usa para animal, esse tipo de coisa. Confinar alguma coisa. Mas não para sua população indígena. Só que isso aí, é porque... Acho que é Cardoso de Oliveira, que ele teve aqui também nessa região. Ele tem um livro lá do Índio Albuquerque. Ele cita aqui, ele veio aqui. Então, eu acho que vocês também já viram isso, que ele foi um dos, eu posso dizer assim, que apostava que ia chegar um momento que os índios eles iam se misturando, casando com o pessoal da sociedade, enfim, acabou o índio. Não foi ao contrário, né? Então, esses movimentos que existem por aí, das preservações, foi o crescimento da população terrenos, de qualquer um que fosse, se a gente for analisar isso. Aí pode ir lá mais para frente, primeiro. Sérgio, tem o Kleber que levantou a mão. Kleber, você quer falar? Sim. Eu estou querendo fazer uma pergunta para o Sérgio. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, estou. Sérgio, eu vi você falando de alguma forma sobre as escolas, sobre educação. Eu trabalho e faço pesquisa com ensino de literatura indígena. Eu estou querendo saber como é que vocês estão vendo essa possibilidade de ensino de literatura aí, literatura oral, eu digo, ensino da própria cultura, né, das histórias contadas, ou mesmo o registro escrito para colocar nas escolas. Como é que isso está acontecendo por aí, Sérgio? Eu digo porque é um instrumento importante para a manutenção da cultura. Como é que vocês fazem isso aí? Isso. Então, isso aí, a partir da Constituição lá, acho que no artigo 210, ele nos ampara essa questão aí. E aí nós temos também a Resolução 05, de junho de 2012, que também ampara isso. Ele é um trabalho lento. É lento, eu digo lento mas vem acontecendo. Com muita dificuldade, mas vem acontecendo. Sempre eu falo na reunião de professor, alguma coisa assim, que aquela educação que estava antes da Constituição, ela enraizou tanto na cabeça do professor, ou, sei lá, da sociedade indígena, vamos dizer assim, que ela também tem muita dificuldade de sair dela.
eu falo também que muitos de nós professores, inclusive eu fazia parte disso, só que depois eu analisei muita coisa e vi que não, que eu também estava atrasado com isso. Esse despertar de, opa, peraí, nós temos tudo na mão, né? Como você falou, a literatura aí, a partir da oralidade. E os nossos anciões, que tinham essas histórias aí, começou por aí. O registrar dessas coisas em material didático através da literatura, né? Então, eu estava até falando assim, nós professores nós estamos tão enraizados com aquela educação que nós ficamos com preguiça de pensar, né? Porque parece que ele se torna tão fácil quando a gente está argumentando, mas quando a gente vai para a prática, ele se torna assim, um pouco complicado, porque mas onde começar? Aí vem aquela história lá, eu preciso de um livro para mim se adequar, né? Mas se você adequar, acho que você tira a essência da história, né? Da literatura indígena, no caso. Mas eu quero dizer assim para você, as escolas que estão dentro dos seus territórios, se ela for uma escola como está escrito lá, é um outro ponto também que sempre eu falo, ela está deixando muito, não digo muito, mas porque eu não conheço 100% assim, a nível de Brasil, a questão das escolas. Mas do que eu conheço dessas estruturas, ela está vindo devagar, mas vem acontecendo. E tem uma coisa assim que é um documento que ela também dá esse norte para você, é o próprio PPP das escolas, né? Se você pegar, você que está falando que tem trabalho com isso, eu acho que você já teve acesso a alguns projetos pedagógicos da escola. Então, se você analisar bem ali, nós observamos ainda que nós estamos na cópia das cópias. Você pode depois contribuir com isso. Se você já chegou a observar alguma questão disso. E eu já tenho pesquisado isso também, inclusive com a professora de Roraima, que ela tem uma pesquisa disso, que ela também falou para mim. Nós compartilhamos, né, essa discussão e o projeto. Ela também observou isso lá na região de Roraima, que existe também cópia das cópias. Ou seja, nós temos todos esse material circulando na aldeia, vamos dizer assim, essa literatura, mas tem uma coisa também que acontece isso, que contribui para essa lentidão, é que quando ele passa para o município, ou o estado, se ele que for. Nós temos aqui uma discussão, nós já tivemos passado, secretarias de educação, que ela arquiva muitas das vezes esses exemplares, que depois de uma pesquisa, ela fica lá para tirar para dar suporte na questão da escola. Por exemplo, nós temos uma questão aqui, que secretarias tinham arquivado lá no seu local lá, exemplares de volumes, na verdade, de livros, né, feitos pelos professores, porque o município, ele não dá valor nisso, ele não interessa nisso, porque ele fala assim, para que a escola do município vai querer isso, né? Se são específicos de vocês. Mas espera aí, olha só que eu vejo uma falta de conhecimento com isso, porque se os municípios, que nós aqui somos 13 mil habitantes no município que eu moro. Aqui dentro, nós temos quase 1.900 e pouquinho de eleitores. E é um município considerado município indígena, no caso. Então, as leis que ele fala, que, por exemplo, nós temos aí como é que chama aquela lei lá? Oficialização das línguas indígenas dos municípios. Tem uma lei aí do deputado aí. Eu acho que isso também vai fortalecer isso, porque quase obriga o município, a nível federal, vai ter apoio agora. Então, não vai ficar só o prefeito com essa carga, vamos dizer assim,
para liberar o seu recurso para que expanda isso nesse município. Então, uma vez ela oficializada, todas as escolas do município por obrigação ter aqui a língua terena, por exemplo. Vamos imaginar aqui a língua terena. E aí eu acho que tira do colo também da gaveta do prefeito uma discussão mais ampla, ou vamos aceitar, porque os caras têm material, os caras têm isso, e o apoio do governo federal. Eu acho que fazendo essa junção, eu acho que essa literatura indígena aí, ela vem com tudo, principalmente também agora, dentro da Secretaria de Educação lá, se não me engano, vai também ser uma indígena no setor lá da educação escolar indígena em Brasília. Eu creio que muitas coisas vai ser avançado com isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu queria uma observação sua nesse sentido, onde você tem já circulado sobre isso. Sérgio, a gente tem muitos exemplos no Brasil de produção de literatura, sabe? Mas, por exemplo, a gente tem a Maria Muniz de Andrade, que ela tem uma escola, já faz muito tempo, essa escola já cresceu para os parentes dela. E essa escola, ela pega os rituais da comunidade e coloca como educação, né? Todos os fazeres da comunidade servem como a produção da educação na escola. Aí a gente tem alguns exemplos, eu acho que a gente está começando a desenvolver isso, sabe? E principalmente desenvolver não só a oralidade, mas também a produção de textos, né? De produção escrita da literatura. Porque isso é a manutenção, né, cara? Isso é muito forte para a gente manter o que ainda a gente pode manter das tradições. Mas eu acho que assim, seria interessante a gente era se manter informado. Depois você coloca, eu quero ter o contato para que a gente possa conversar sobre isso, viu? Beleza, tranquilo. Então aí passa para mim de novo mais um aí. Passo. A Lori, acho que tem uma pergunta também. Né? A Lori, Oi. Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta também, duas, na verdade. Uma é, se eu entendi bem, você... Quem está falando mesmo, hein? É Lori Altman, eu sou professora da UFPELA, aqui da Universidade Federal de Pelotas, sou antropóloga, né? E morei durante muitos anos na Amazônia com povos indígenas, né? A pergunta uma delas é sobre a Lei 11.645 de 2008, né? Que então regulamenta que seja tratada a história e a cultura afro-brasileira indígena nas escolas regulares, né? Se isso tem no Mato Grosso do Sul, né, tem sido implementado, né, se de fato as escolas não indígenas estão introduzindo, né, ou aplicando a lei, o que a lei prevê, né, e outra coisa é sobre a década das línguas indígenas, né, você deve estar participando, né, como linguista, né, se eu entendi bem, você está fazendo mestrado na área da linguística, né, se vocês, que tipo de programação vocês estão planejando, como isso está sendo discutido no público, né, em geral, né, na população brasileira em geral, né? E, então, mais ou menos sobre isso que eu queria saber. Eu achei muito interessante, você mencionou a questão da exigência de ter intérpretes, né, da língua nos serviços públicos, né? Se isso existe aí no município onde você mora, esses serviços, né? E como está sendo implementado, né? Tá. Lá no documento. No documento ele chegou com força aqui nas escolas. Inclusive dentro das próprias universidades, né? Ela foi discutida, aqui também nós fomos discutidos, e deu um tempo ela perdeu força de novo. Só que ela fortaleceu, ela contribuiu com boa parte das escolas indígenas avançar um pouco nessa discussão a nível de município, né? Por exemplo, aqui no estado nós temos
o Fórum de Educação Escolar Indígena, onde reúne aí quase 1.000 professores na nossa região aqui do Polo do Pantanal, né? Então, são discutidos diretrizes aí, e foi discutido também com relação a isso. Ele chegou, só que depois ele deu uma sumida, porque acho que o governo também, ele tinha meio um caso optativo, né? Ele chegou com força, só que depois ele deu, mas só que nós mantemos ele. Então, ele também, ele não dá os amparos legal. Se você partir assim para uma discussão com relação a esse avanço da educação escolar indígena, ele nos deu muito amparo. Então, nós abraçamos ele. Nós não descartamos ele. Se o Estado não quer, é nosso, então vamos querer, vamos abraçar. Então, ele continua. Então, nós usufruímos dele também e até hoje. E dentro dessa questão aí, acho que até o outro professor já falou, que antecedeu, aqui no município nós temos projetos, eu ouvi o mesmo nome em outros estados, que é o Saberes Indígenas dentro da escola, né? Isso também é uma questão, é um projeto aí do Educação Escolar Indígena, junto com o MEC. Ele chegou também para fortalecer essa história aí essa questão da organização da produção do material literário que o professor falou, o professor Kleber. Então, aqui também nós estamos em fase de produção. Nós temos aqui, já foi feito vários trabalhos desde a sua existência, desses saberes nas escolas, ela contribuiu muito. Então, ela dá a formação, faz o professor pesquisar, porque hoje nós aqui, principalmente numa escola onde eu trabalho, era um bebezinho no meio das escolas, ela está com 1 ano. E nós temos tudo para dar certo. Então, nós temos colaboradores, nós temos isso, nós temos aquilo, e nós pretendemos um pouco mudar esse formato também do que eles queriam, né? Nós estamos tentando aí, tentar que ele seja modelo a nível de Brasil. Então, nós abrimos essa pesquisa, o pessoal já fizeram a pesquisa. Vou dar um exemplo meu aqui. Eu fui aqui no Ancião, eu trouxe os alunos do 5º ano, e ele relatou para a nossa roda de alunos, e tinha outros professores, a própria liderança, e passando para nós como que era a merenda antigamente, que se não, na minha língua fala temé, temé, né? Ou seja, temé, temé. Que era, e preparar essa merenda lá do passado, da época do pai dele, do vô dele, com essa de hoje, atual. Então, aquilo lá nós fiz a gravação e nós transcrevemos ele, aí estão produzindo o texto, e daí parte isso aí. Acho que também isso aí ajuda lá o professor Kleber nessa produção que nós estamos produzindo. E aí também nós temos colaboradores, e antes de nós mandar para a coordenação que coordena isso aí. Então, nós estamos fazendo o máximo possível que isso aconteça de verdade. Não é aqueles saberes que o aluno, ou seja, o professor, vai lá, pega a sua imprimição e joga no canto, não. Nós estamos fazendo o seguinte, nessa coletânea que nós estamos imaginando, e dentro dessa pesquisa, nós temos 2 objetivos. O professor, ele faz a pesquisa, ele monta seu plano de aula, sua aula, ele aplica na sua sala, faz a sua experiência. Por exemplo, no meu caso, depois que o aluno ouviu isso, ele ficou 1 semana com aquilo na cabeça. Chegando em casa, mãe, eu aprendi com o professor o que é temé-temé. A mãe dele pergunta, o que é isso? Aí ele ficou 1 semana falando, eu não sei como é que vocês falam aí, mandioca, chupu. No chupu é terena, tá? Na minha língua. Aipim, essas coisas assim. Que é a banha quente, né? A banha do boi, da vaca, lá, do gado, na panela lá, e esquenta ali na hora da merenda, coloca um pouquinho de sal na época lá. Como não tinha merenda, essas que tem hoje, com nutricionista e tudo, ele ia lá e comia. Então, aí, e nós fizemos essa experiência também dentro da escola. Agrega tudo isso, acho que também responde a pergunta do professor Kleber aquela hora.
E outro ponto também que a professora aí falou, das línguas indígenas lá, do movimento eu faço parte daquele grupo. Inclusive, estou participando daqueles encontros. E em uma das conversas que eu falei para o professor aí, dessa discussão do projeto da escola, foi um desses encontros que eu encontrei essa professora. Eu participo, sim, aquele encontro, ela apresenta resultados que estão acontecendo dentro dos territórios indígenas do Brasil, das políticas que estão acontecendo fora. Eu ouvi lá no dia que eu também estava participando lá, tinha um pessoal lá do Canadá, tinha um pessoal do outro, não lembro de outro país, estava relatando lá como é que está funcionando a educação escolar para lá, os projetos, qual que são a expectativa deles com a educação escolar indígena lá. E traz experiência para esse encontro. E aí faz essa troca de saberes, né, com pesquisadores, professores, enfim, tudo ali dentro desse encontro aí das línguas indígenas aí, que a professora falou. E aí eu trago também, que é uma coisa que nós terena aqui, nós não somos muito assim, de ir para o confronto armado, sabe? Nós somos muito aquele do diálogo. E mesmo o Estado tirando nossos guerreiros, assim, é raro você escutar: a Terena deu um tiro, a Terena fez isso. Não, isso não acontece. Sofre calado? Não, porque a comunidade sofre junto. Tem esse período da violência. Então, e aí nós chegamos a um ponto também, peraí, como é que nós vamos entrar na sociedade aí? Como é que nós vamos discutir lá? Como é que nós vamos aproximar lá? Porque o nosso caminho, uns anos atrás, era da aldeia a Brasília. Né? Aldeia a Brasília. E aí, com isso, nós levamos também os nossos guerreiros, que é o grupo da nossa dança. Aí eu fiz aqui uma montagem. A montagem aí é minha, tá? Tá escrita ali. Esse aí representa o grupo de dança. Nosso grupo de dança ali. Aí eu coloquei aí do lado, explicando certinho aí depois. Não estou conseguindo ler aí, mas do lado vermelho, aí nós temos um outro ali do lado o azul. Eu coloquei certinho as categorias, né? Você quer que lê, Sérgio? Se você puder ler ali onde que tá esses pontinhos aí, do lado direito aqui do meu. Tá. As duas alas, fala. Ah, tá. Não são a vermelha e a azul. É o que está do lado direito, as linhas. Né? Isso. A primeira fala assim: as duas filas são compostas por 3 estratos social. Isso, está explicando tudinho como é que funciona o nosso grupo de dança, né? E você vê lá as duas filas dos guerreiros dançando, os terenos, não sei, depois se vocês puderem pesquisar aí, dança terena, né? Vocês vão ver lá a dança. Então, trazendo ele aqui para o gráfico, ele tem essa estrutura aí. E aí, eu coloquei aí do ladinho as explicações aí. Dança do Paté-Pau para o Tupei, como fala? Para o Tupei? Então, Purutuié. Purutuié, na verdade, assim, no nosso nome, eles têm duas pronúncias, né? Que é o Purutui ou Purutuié, né? O mais antigo, que é o não indígena para os terena. E também eles chamam essa dança aí de bate-pau, né? Porque os terenos estão batendo a taquara lá. Tá. Eles chamam isso, mas é dança do Quipaé, né? Nós chamamos assim. Tá batendo a taquara onde? Tá batendo a taquara? Quando eles estão dançando, ele bate no outro, né? Então, tá. É que eu não trouxe nenhum vídeo para ver aí, mas assim, na pesquisando depois, tudo para isso tem uma explicação depois, né?
Uhum. Depois eu vou dar só um resumidinho nele lá. Aí se puder ir no lendo para mim na sequência. Leio, claro. O objetivo da dança é desafiar a resistência de cada grupo. Isso. Pinturas verticais e outras horizontais. Isso aí ele usa no rosto. No rosto. E as cores das pinturas, Sérgio? As cores são vermelha e preta? Isso. Isso aí quando eu falei lá no início na abertura lá, né? Na verdade, os Terena, eles têm a vermelha, a preta e a branca, né? E aí, nessa simbologia aí, que quando ele estava lá no Chaco, sempre tem um outro grupo que usa verde, também tem que usar azul, né? Mas só para nós representar aqui, eu trouxe. Mas aqui, na minha região aqui, é preto, vermelho e branco. Preto, vermelho e branco. É luta, sofrimento e paz, né? O preto é luta, o vermelho é sofrimento e o branco é paz. Na verdade, assim, quando nós estamos indo para o embate de qualquer discussão, nós usamos muito o vermelho, né? O vermelho, para mim, eu gosto de usar bastante ele. O preto, a gente chega a usar bastante ele também, só preto. Quando a gente, principalmente quando a gente vai discutir com essa questão de governo, né? Esse pessoal de território. É preto sem dó mesmo, porque a gente está nervoso. Posso usar essa expressão? Ele está nervoso, ele está ali, né? Mete esse preto na cara aí e vão para cima, né? Então, a dança terena, ela tem toda essa representatividade ali. Quando uma dos elementos da dança é que ali dentro eles agregam esse grafismo, essa pintura, tanto é que quando nós vamos para o confronto, um debate assim, em termos de fora de sociedade, e quem fala ali é só o cacique, no caso. É só na sua língua terena, é só nisso ou naquilo. E isso também tem causado alguns problemas na nossa discussão em assembleia, que um determinado deputado na época pediu para que fosse substituído o tradutor, porque o tradutor não estava falando o que o ancião estava falando ali. Ou seja, ele está mentindo, né? Não está traduzindo a real. Então, também são isso que falta de conhecimento ou discriminar mesmo, ou cala esse índio aí. Vamos levar para esse lado aqui. E nós estamos nervosos mesmo, né? Cala esse índio aí. Então, por isso que o grupo de dança, principalmente aqui no estado, aqui no Brasil, na verdade, na Semana do Índio, no caso, que agora é a Semana dos Povos Indígenas, se vocês tiverem oportunidade, para quem não foi, visitar uma aldeia, estão todos avivados, vamos dizer assim, com seus colares, brincos, pintura, tá tudo ali. Ou seja, tá feliz, mas a nossa discussão hoje, dentro de uma questão, nesses eventos da Semana dos Povos Indígenas, é política. Então mudou o discurso. Porque, para quem pesquisa aí, uns anos atrás, o pessoal gostava de levantar político, levantar isso, levantar aquilo. Não. Nos terena hoje, tem alguns aí, mas raramente é levantado algum não indígena dentro desse. Porque os terena aqui no final da dança, ele circula, faz tipo um tablado, né? E levanta a autoridade maior, que é o cacique. E aí ele fala ali, tal. Então isso hoje acontece isso dentro do grupo terena. Que é o que a gente, que eu, né, quer dizer, eu estou te perguntando, né? Que é o que a gente viu, acho que na posse, né, da ministra, quando termina a dança e ela é levantada, né? Isso. Uhum. Exatamente, aquilo lá. Tá.
Se você puder falar, você falou que gosta de usar muito vermelho, né? Por quê? Você pode falar? Sim. Assim, na verdade, assim, eu tô até meio estranhando hoje, né? Eu queria mostrar meu cabelo aqui, mas sempre eu gosto de apresentar assim, com as minhas pinturas, né? A pintura terrena, para mim, principalmente o vermelho, você pode ver aí na foto aí. Eu me sinto mais, assim, fortalecido com aquilo que eu imagino que eu vou falar, mas, assim, como indígena, acho que ele faz parte da minha identidade. Sempre eu falei isso essa aí. Lá no espaço da UFRJ, sobre essa questão. Aí alguém disse para mim, ué, mas você não pode pegar qualquer pena e colocar na cabeça e sair falando que é cacique, né? Olha só que eu acho que é uma confronta. Mas, na verdade, se nós teremos aqui, não é qualquer um que usa isso aí. É o cacique mesmo, é a autoridade que usa isso. Tem sim aqui os adornos que o pessoal tira foto, tira isso. Mas para ele vai ser simplesmente um adorno. Não vai ter esse peso de responsabilidade que uma liderança tem quando ele coloca esse cocar na cabeça, né? E a pintura, ela vem com isso também. Ou seja, para mim, ele contribui tudo isso. Esse peso de responsabilidade quando eu estou com a minha pintura. Não é só porque eu estou com calcário sem pintura, eu não vou deixar de ser terrena, não. Não é isso. Eu acho que ele me fortalece, vamos dizer assim, né? Ele chega a... E tem outro elemento também que eu gosto muito, e dos terrenos, é a batida do tambor. Fica tum, tum, tum. Então, esses são para nós, eu já perguntei para outros também, é a mesma coisa, aquele batido forte, ele vai lá no coração. Então, são coisas assim que tem momentos que de refletir essas coisas aí. Puxa, mas como são coisas assim, imaginar assim, tem uma caixa ali, tem um genipapo ali, um cocarzinho ali, vou colocar. Não é bem assim. Eu acho que, para mim, ele é um documento para mim. Mesmo eu ter meu RG, é a minha pintura, o cocar e esses outros elementos aí. Eu acho que isso aí, para mim, ele me deixa mais fortalecido com responsabilidade. Acho que é por isso que eu gosto disso. Aí hoje eu não usei minha pintura, porque não é nem época do vermelho, né? Tem uns ali, mas em outra oportunidade eu vou vir a caráter aí para falar. Tá bom. Posso seguir na leitura? Sim, pode seguir. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, gente, é só interromper, tá? Vestimentas, uma espécie de saiotes e cocá. Esse aí, isso aí é folha de buriti, né? Aqui conhecemos como buriti. Tudo assim da natureza mesmo. É feito ali, os terena hoje, o original são aquelas penas da ema, né? O cocar também. Mas, devido a... Acho que nem tem mais. É raro a gente ver assim no plantio de soja. Mas aí foi substituído por isso aí, né? Que isso aí tá lá no pé, o pessoal sobe lá em cima, corta, tira e faz a saia. É isso. A presença dos caciques é só na dança Chipaé, como é que fala? Chipaé Xati. Como fala? Repete, por favor. Chipaé Xati. Que é só para o homem. São danças só para homem. Então, essa dança dos homens não vai mulheres, né? Então, a gente observa isso aí nessa foto do lado aí. Tá aí o cacique, né? Tá em terena também, tá Nati, né? Que significa o líder maior. Então, esses pontos do lado
Se você observar aqui nessa parte que tá dessa figura, ele está bem separadinho. Lá o cacique tem pela a representatividade da pessoa. Alguns falam que a dança, assim, na verdade, ela não tem um símbolo religioso, vamos dizer assim. Não, é crença, faz parte dos Guarani, por exemplo. Tudo tem uma pagelança, né? A dança terena não, ela representa ali, ela tem uma representatividade social mesmo. A gente discute isso muito também, que se você observar na dança, quando ele vai para frente, que fala o passo da Ema, né? Ele vai, ele volta, ou seja, ele foi, viu que não dá, ele voltou, deu um passo atrás para retrocedeu, vai pensar, vai fazer. Então é uma dança assim que nós usamos para todo e qualquer lugar. É a dança terena. Ela não tem assim uma símbolo, não é não, ela é social mesmo. Não tem problema nenhum. Sérgio, o que está escrito, tem o cacique, depois embaixo tem gente ruim, depois os capturados, gente comum. Isso seria o quê? Não, na verdade, isso aí é um trocadilho que o pessoal fala, da própria comunidade, né? Porque a gente sempre fala assim, o cacique, então ele tem um domínio sobre isso, essa população, né? A pessoa ruim, aí, na verdade, que a gente está falando, não é essa pessoa ruim de maldade, não, sabe? É só uma maneira de falar, assim. Tanto é que a dança, depois que vocês observarem lá, aquela dança eles estão brigando, estão simulando uma briga ali, né? Os terena, quando ele dança, ele tem essa simbologia ali. Então tem tudo assim tem gente tem gente ruim que fala, mas não é essa pessoa do mal, sabe? Não é isso. É tudo assim, agrega esses valores aí dentro da dança. E bem embaixo você vê lá dos capturados, gente comum, já é nós mesmos, assim, aquelas pessoas da comunidade que tá ali, são trabalhadoras, são isso, são aquilo. Aí é uma brincadeira, na verdade, isso aí, né? Ela não tem nada assim de... Não tem nada disso. Tá. E aqui embaixo você fala do sonho. O Serena afirma que um Coixomuneti, isso. Caiu em transe e em sonho visitou uma floresta no qual assistiu, tem um outro Coixotiquipai. E ao acordar, recordando-se do que sonhara, ensinou a dança aos Terena, que desde então passaram a executá-las, né? E esses relatos de Altenfer Silva. Agora, quem é essa? É uma entidade, é um pajé que caiu em transe? Quem que caiu em transe? Oxumanete. Então, Coixameno, deixa eu ver aqui. Coixamuneti, na verdade, é um nome que se dá. Antigamente aqui nós tínhamos, na verdade, pajés, na verdade, né? Benzedor, rezador. Só que com isso, aí teve a entrada do evangélico também, né? Então, como só existia o pajé na época, ele tinha o médico, tudo era ele, né? Então, até eu conheci na minha adolescência um desses aí, né? Logo também faleceu. E aí, pela história que a gente sabe, é que a dança, os passos da dança surgiu em um sonho deles, né? E daí ele sonhou com isso, e aí no outro dia ele levantou e foi ensinando o pessoal da dança. Assim, aí tem várias outras, né? Com relação à questão da dança. Tu é que também, outros também que fala que a dança representa a simbologia do Paraguai, da guerra, né? Quando o pessoal levanta lá, como você viu,
o cacique, será que vem alguém lá ou não? Então tem vários, na verdade, tem cada região aqui, eles argumentam a dança de uma maneira diferente, então ela não tem uma questão assim, não é aquela, é assim, né? Então é basicamente isso, e eu já trago mais ela assim, a questão social mesmo. Então, para mim, ela tem essa representação. Tem um documentário que acho que é do Bugra Terena. Ela descreve isso também lá dentro do seu artigo, que os Terena usaram o grupo da dança para quebrar barreiras entre sociedade, né? Ou seja, nós entramos num lugar onde é impossível através da dança. Então, se a gente for pensar para esse lado, tem uma verdade nisso. Quando nós estamos em grupos para dançar por aí, ou em busca de alguma coisa, nós pintamos em todos, fazemos esse grupo, chegamos lá e... Então, nós não chegamos brigando, quebrando, não. Vamos dançar. A gente dança, tá lá e... Então, olha só que interessante. Então, do tempo que eu comecei a andar, nós nunca chegamos assim, metendo o pé na porta, não. Paramos assim no asfalto, sei lá, na porta, na frente, vamos dançar. Aí dança, aí o pessoal vem tudinho ali, tirar foto e é a hora que nós pega ele. Interessante. Eu acho graça com isso. Sabe por quê? Sabe que eu tô falando isso? Teve um fato assim que ocorreu exatamente assim. Nós fomos lá no negócio de governo também. O pessoal todo endurecido lá e tal. Ninguém queria nos atender, né? Nós estávamos com um ônibus lá de gente. E... vamos dançar, pessoal. Vamos dançar. E aí o cacheiro lá e tal começou a tocar, né? E montou o grupo. E aí nós estávamos assim com tanta vontade de bater aquela taquara lá e foi. E deu certo, porque aí veio a imprensa, os curiosos que fala, né? Começou a chegar tudo, aí foi chegando um vereador, foi chegando um cara lá, e aí chegou quem nós queríamos, aí foi a hora. Então, eu gostei muito por isso que eu gosto de usar muito nesse sentido assim. É raro você ouvir falar, os terenos chegaram quebrando. Não. Os terenos chegaram dançando, pode observar. Aí tem mais uma aí, é engraçado isso, né? Vamos dançar, não vamos brigar, vamos dançar. Mas não é dançar, não, é essa dança aí, tá? Olha, eu, Tem mais... particularmente, eu gostei muito da estratégia, eu gostei muito do jeito de aproximação, né? Tem mais uma ali, acho que é a última. Vou passar. Eu queria eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta. Você falou que você conheceu um xamã, um pajé, um curandeiro, né? Uhum. Vocês não têm mais hoje curandeiro, pajé, xamã? Não. Aqui no estado, eu conheço assim dos Guarani, né? Pajé mesmo. Nos Terena, não conheço mais. Nós temos, assim, algumas pessoas que faz a benzeção em criança, sabe? Aquela mais, assim, falar, não existe mais. Tem vários artigos que falam também sobre isso, do meu próprio povo de outras regiões. Não tem, eu não conheço. Porque nesse território aqui, olha só, nós somos mais ou menos quase 30 mil terenos aqui em Mato Grosso do Sul. Inclusive, eu tenho a minha família que está lá em Peixoto de Azevedo, no norte do Mato Grosso, também não. Mas eu cheguei a conhecer. Aí não, inclusive, a última pessoa que fazia essa benzeção, essas coisas assim, tem uns 5 anos que ele faleceu. Mais ou menos isso, se não tiver mais.
Mas aí tem numa outra aldeia, as senhoras que faz cântico ainda, né? Eles cantam, 2 senhoras, se eu não me engano. E aqui na nossa comunidade, na nossa região aqui, ela tem uma divisão também. Por exemplo, nós temos, na primeira aldeia que existiu aqui, eu posso citar um número aproximado ali, uns 90% são católicos, né? Lá onde tá tem os santos, né? São Sebastião, São Nossa Senhora Aparecida, ou parece que eu vi lá agora Santa Clara, uma coisa assim. E aqui onde que eu moro, eu vou, acho que nós chegamos 95% evangélico, né? Aqui onde que eu moro. Então, mas desses 5%, eu posso dizer assim, que também, dessa parte de 5%, também são evangélicos. Mas é que não estão seguindo, estão ali, né? Meio em cima do muro, enfim, essas coisas assim. Então, eu acho que, não sei se eu posso dizer se isso também contribuiu para que o personagem Pajé ele desaparecesse, vamos dizer assim. Porque se nós analisar aqui na região dos Terena, a maioria delas, eu estou falando desses 95%, porque é onde que eu moro, sabe? No meu território aqui. Mas para outras comunidades já fora daqui, também tem evangélico e tem católico, né? Várias denominações também. Então é isso. E essas fotos aqui, acho que foi o Kleber que falou, eu não me lembro, do sofrimento. Aqui tem 2 aqui, essas 2 fotos aqui. Essa foto aqui, essa desse garoto aí, foi quando o Estado matou o pai dele, numa retomada. E, na verdade, o pai dele nem sequer assim, ele estava participando, foi assim, ele chegou do serviço de um dia para o outro, à noite, aí ele foi lá, ele estava indo para lá, onde o pessoal estava, e com a flecha na mão, tem perícia que mostra isso aí no YouTube, né, por aí, certinho, passo a passo, e que quando ele foi levantar a flecha, a federal imaginou, né, aqui a força que era, aqui nós chamamos do choque, né, imaginou que ele ia puxar uma arma e deu um tiro, né, matou o nosso guerreiro. Então ali foi uma revolta. E nesse momento essa foto do outro lado, que é a foto uma foto assim que para mim é uma foto muito forte, que quando o cacique chora. É o cacique abraçando o irmão do cara que foi assinado pelo Estado. Então essa foto para mim aí ela é uma foto que eu vou tomar uma água aqui. É uma foto assim que eu emociono muito quando eu vejo ela, porque é muita dor aí, né? E isso responde lá o nosso companheiro aí, eu não sei quem respondeu mais, acho que foi você mesmo. Que sofrimento é esse, né? É isso. E aqui não foi um sofrimento em busca de uma coisa banal, vamos dizer assim. É em busca de um território que não estamos tomando. Nós fomos lá buscar porque tomaram o nosso. E quem tomou? O Estado. Então, isso aí ele acontece. E nós temos o quê? Uns 6 anos, não lembro muito bem mais, que até hoje não descobriu, aliás, não foi punido o assassino do pai desse parente aqui, e o que eu sei é que ele foi transferido para o Pará. Até aí eu sei. E aqui nessa outra parte aqui,
é onde que o meu cacique chora na época. Então, essa foto aí, para mim, eu acho que ele resume todo esse sofrimento, essa conversa que nós temos aqui. Então, embaixo de um sofrimento de um jovem e de uma liderança, tem toda essa luta que nós acabamos de falar aí. Educação, saúde, território, um bom desenvolvimento, que não é de graça. Tem que morrer gente para que um passo de desenvolvimento que deixa a nossa comunidade alegre, ele faz o meu cacique chorar em busca desse movimento. Esse cacique aqui, ele levou um tiro na costa. Ele tem um tiro na costa e um tiro na perna. E outros guerreiros que estavam aqui na época. E tem outras fotos também que que não deu tempo mesmo. Eu fiz assim meio na massa, só para dar uns pontos de referência da nossa discussão aqui. Então, o povo terreno, assim, também, ele... Acho que ele é igual... Acho que com todas as etnias do Brasil, ele tem o seu sofrimento. Não porque ele quer, porque o Estado fez ele sofrer, né? E querendo ou não, eu trago isso para vocês, mas não para fazer vocês imaginar que sensibilizar comigo ela saber o que estou passando, porque eu poderia também trazer aqui os pontos positivos, né? Nós tivemos, o povo indígena, na verdade, teve muito. Mas talvez uma oportunidade que eu tenho aqui de trazer para vocês aqui, que eu estou conhecendo pela primeira vez, que nós sofremos também. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui sentado, tirando esse tempinho com vocês, e meu povo Yanomami lá, né? Como é que tá aquilo lá? Tem outros povos também aí que estão sofrendo com isso. Nós temos aqui, pertinho aqui, o nosso povo Guarani também, né? Nós temos lá os Kaiowá, que mora bem próximo aqui, que também é um outro povo que sofre muito por ausência do Estado. Hoje eles estão pedindo lá água. Eles postaram uma foto lá que eles estão sem comida também. Então, se for pensar assim, do modo geral, o povo indígena, nós temos o cacique hoje, ele tem essa divisão de classes dentro da comunidade, classe de professor, classe disso, classe daquilo, do enfermeiro, cada um a sua linha em busca desse movimento, porque hoje o cacique, nós aqui, principalmente nós aqui, Estado, essa articulação interna política indígena são discutidos em assembleias ou grupos assim de roda de conversa, né? Para que saia assim para a sociedade, muitas das vezes assim o prefeito deixa eles, deixa aí, vamos atender ele mais tarde, né? Vamos dar prioridade para alguém. Mas ele não sabe que ele deixou a família dele lá também passando fome, né? Muitas vezes o cara vai lá, nós precisamos do óleo diesel, precisamos do trator, precisamos para plantar, né? Deixa ele aí, eles vão atender por último. Muitas das vezes que nós já fomos atendidos, 1h da tarde. Chega às 7 horas, fura o agendamento, 1h da tarde, e aí, todo com fome. Né? Muitas das vezes ele só toma o café, né? Vai lá esperar o prefeito, estamos agendado para 8 horas, o cara vai atender 1h. Isso ocorre muito com a gente ainda. Então, muitas vezes também, uma coisa que eu vou deixar frisado aqui, uns anos atrás nós apostamos muito em vereadores indígenas, né? Nessas câmaras apostamos muito nisso. Mas muitas das vezes também aqui nós temos um argumento assim, a política ela enraizou a corrupção dentro dela, que também ela chegou dentro das comunidades indígenas. Ela, aqui na minha aqui, onde que eu moro aqui, ela piorou com esse elemento dentro do próprio
dentro do próprio... Essa questão de vereança aí, ela não veio para ajudar, tanto é que nós dividimos mais uma aldeia. Por quê? Porque não lutamos tanto pelo cara e aquilo lá não foi o que aconteceu. Dividiu a aldeia. Então é uma coisa também assim que nós não... Acho que não é que nós não sabemos lidar com ela ainda. Ela está corrompida. Nós chegamos já no mundo corrompido, né? Ela entrou dentro da comunidade assim. Então, comprando cacique, comprando uma liderança, comprando isso, comprando aquilo. Não, vota em mim, que eu estou assim, né? Então, em muitos lugares, eu estou dizendo do meu, ele, por enquanto, ele não funcionou. Ele piorou. Tanto é que deu divisão, né? E agora está tudo novo. Vamos ver para ano que vem. Que isso aí, porque, querendo ou não, um bom vereador indígena, eu acho que, se ele for, é um outro ponto que eu quero deixar. Nos movimentos de professores que nós tivemos a nível nacional, tem região que não aceita professor se ele não for parte do movimento. Porque o professor indígena, além dele... Como é que ele vai falar para os seus alunos? Vamos imaginar aqui. Quem é o Terena, por exemplo, para mim? Se mal ele sabe a cultura dele, mal ele participa do movimento, eu acho que ele não pode participar de nada. Mas como é que ele vai explicar para um aluno, sei lá, ou ser colocado alguém, por exemplo, esse vereador aí que nós elegemos, na época, ele nunca foi de movimento. Ou seja, não tem conhecimento de sofrimento, né? Desse sofrimento dessa foto aí, ó. Do cara que lutou tanto por ele, ó, levou tiro na costa, tiro na perna. E aí, porque a ideia da liderança é sempre colocar alguém, principalmente no cargo político, né, para ajudar, né? Não para dizimar seu povo. E nós temos um exemplo muito grande, acho que vocês têm visto também, do Marquinhos Chucuru lá, né? O prefeito não pôde assumir, porque alguém lá não deixou. Não tem noção agora se ele já assumiu a prefeitura, mas ele foi candidato a prefeito, acho que você já ouviu falar muito dele, Marco Chucuru. Já. Então, eu acho que assim, eu encerro minha fala de hoje com essas duas fotos aí. E aí, em outra oportunidade, eu posso falar das benfeitorias que conquistamos, porque o povo indígena, a nível de Brasil também, eles conquistaram muita coisa. Mas para conquistar é isso aí, ó. Essa foto aí diz tudo. Eu acho que é isso por hoje. Eu vou tirar aqui o compartilhamento. Cheguei a me emocionar aqui. Tomar água. Essa foto, para mim, ela é muito, muito forte, muita representatividade. Entendeu? Por isso que... Não foi só você, não, Sérgio. Não foi só você. A gente está um pouco no horário que a gente tem, né? Mas... eu nem perguntei isso aí, quantos minutos eu tinha, né? Fui falando. Não, mas acho que é isso mesmo, Sérgio, é isso mesmo. Numa roda de conversa é assim, né? Mas eu acho que a gente podia, se alguém, né, quiser, eu acho que falar alguma coisa, acho que a gente está muito mobilizado, né? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, né, acho que a gente pode ter uns minutos aí para a gente fazer isso. Pô, o Kleber, eu vou... acho que é a Cristiane, né? Depois passa meu contato para ele. Acho que ele pediu aí. Uhum.
Quer falar, Lívia? Oi, boa noite a todos, a todas e a todos. Boa noite, Sérgio. Bom, eu moro em Brasília, né? E aí eu tive a oportunidade de participar de alguns ATLs, né, do acampamento Terra Livre, que já vem num movimento crescente, mas que acho que no governo Bolsonaro teve o ápice de atingir cerca de 6 mil indígenas, né? E acho que perto das 300 etnias aí, aqui no centro da capital do país. E aí me atravessou quando você trouxe sobre estruturar o nosso movimento com essa política, porque estando lá participando, né, dos movimentos, que era político e era falando de sofrimento, mas também com uma ampla programação cultural, né, dos diversos povos e danças e apresentações e moda, culinária, tudo, né? Muito bonito, foi muito importante, mas assim, ficava reverberando no sentido de que muitos nem falam português e tendo que se estruturar nessa política por causa da nossa política colonial violenta, de avançar nos territórios e causar morte, sofrimento e tudo mais, né? Esse grito de socorro. Então, eu não sei como essa ocupação e essa ocupação desses espaços, né? E eu não falo ocupação de uma forma pejorativa, mas uma ocupação de espaço mesmo, vai repercutir nos territórios indígenas. Com certeza vai haver alguma mobilidade, e a gente espera que seja positiva, acho que o movimento é para isso, mas para nós que vivemos nas cidades, em particular nós que vivemos aqui perto da cena política nacional, né, e estamos acostumados a ver homens engravatados, brancos, e a maior bancada do Congresso Nacional como sendo a evangélica, é para a gente um sentimento grande de esperança, vê-los ocupando esses espaços e trazendo outras narrativas e outras propostas de mundo. Era isso que eu queria falar. Tá certo. Mas foi uma pergunta? Não foi uma pergunta, na verdade, né? E também me atravessou muito com a questão dos evangélicos, dessa ocupação dos evangélicos, que eu ia te perguntar, não sei se pelo adiantar da hora também dá para prolongar nesse assunto, porque a bancada evangélica é, de fato, a maior bancada do Congresso Nacional, né? E aí eu queria saber um pouco como que você enxerga essa atuação dos evangélicos nos territórios. Mas também, se também ficar muito curto, era mais uma conversa mesmo. Se ficar muito curto, tem. Tá, de uma coisa bem resumida. Eu acho que da forma que é discutida em termo político nacional, para nós aqui na base não serve. Porque ali não traz a nossa realidade, né? Porque se nós for discutir aqui, por exemplo, vamos imaginar aqui, levar um pastor daqui da minha comunidade que faz parte do movimento, você pega uma discussão daquela lá, é totalmente ao contrário. Então, se bem franco mesmo, eu não vi em nenhum momento assim da bancada evangélica discutir questão social, principalmente indígena ali. Até porque são do agro, né? O negócio é violência ali. Então, é igual eu falei, será que nós temos que dançar para eles também? Mostrar para eles que nós não somos disso, né? Assim, porque ali eles falam com tanta veemência de violência, né? E acho que desestrutura até aquela imagem dele ser o bom mocinho lá. Então, porque eu vim analisando ali algum comentário depois, assim, do grupo, assim, rede social, não concordo com aquela discussão deles, né? É muito para lá, levanta a mão não sei aonde, né? Não é isso. Eu acho que a nossa discussão hoje em estruturar movimentos indígenas é através dessa passividade e do objetivo, né? O que queremos com isso, né? Lá, para mim, no meu ponto de vista, eu descarto aquela discussão. Eu acho que é perda de tempo, né? Agora, vamos ver um daqueles violentos lá, que é a discussão.
se eles têm o projeto, sei lá, qual que é o objetivo deles com essa população que sofre mesmo. Vamos imaginar, eu não vi nenhum falar do nosso parente Yanomami, nada. Nada, para eles são tudo perfeito. E agora estão descobrindo, né? Que máscara é essa? Né? Eu vejo assim. Não sei se contribui. Sim, claro. Obrigada. Nós vamos ter oportunidade, né, de conversar com o Sérgio uma outra vez, né? Então, acho que à medida em que a gente for também, enfim, a gente for pensando e organizando um pouco as ideias, a gente vai ter oportunidade, né? Eu acho, eu acho que assim, eu acho que para a gente, pelo menos para a gente poder também ir fechando, né? Eu acho que isso que a gente ouviu agora, né? Que a Lívia colocou, e quando a gente pensa, pelo menos eu penso, né? Quando a gente pensa em bancada evangélica, enfim, e outras atuações políticas, né? Acho que esse mundo ele não consegue pensar coletivamente, né? Ele tem uma dificuldade gigante de pensar e agir coletivamente, né? Acho que eu fiquei muito impactada quando você falou assim, olha, nós não sofremos sozinhos, né? A gente não fica aqui, a gente sofre coletivamente, né? Então, o sofrimento, quer dizer, quando a gente sorri coletivamente, quando a gente se alegra coletivamente, quando a gente se entristece coletivamente, quando a gente está coletivamente, né? Acho que a gente está falando de uma outra coisa, né? De uma outra coisa. Uhum. E acho que isso a gente precisa aprender muito, né? Uhum. Parece que eu tenho também, em um outro momento, para a gente discutir um pouco, sei lá como é que vai ser, aquele artigo lá do livro do Davi Copenaua, né? É, Se eu não me engano. Acho que é lá meio de fevereiro, se eu não me é. engano. Não, aí a gente dá uma alinhada, Sérgio, né? A gente dá E uma isso aí alinhada, vai... né? Porque tem assuntos assim que eu acho que vai amarrar bem naquela discussão lá, Hum. imagino eu. Assim, antes acho que está encerrando, eu quero dizer assim, agradecer essa oportunidade aí de... Eu estava falando que vocês eram antropólogos, mas não é, eu vi lá, estava vendendo vocês como antropólogo. Mas... Sérgio, aqui tem de tudo um pouco, viu? Aqui Ah, tem de tudo um pouco. Então, qualquer coisa que você fale, a gente vai estar incluso. Pode ficar tranquilo. mas é grupo da psicologia, né? É isso, né? É, Então, aí eu quero, assim, dar meus agradecimentos, assim, a todos, por ter tirado esse momento, assim, para me ouvir, né? E poder, assim, hoje eu não sei se vocês vão imaginar, assim, como que também os terendas sofrem, né? São mais um naquele pontinho lá do mapa do Brasil, onde tem povos indígenas também. Então, se nós analisar assim, acho que nós nunca vamos ouvir um parente, nossa, aqui é maravilha, né? E temos sim, maravilha. Mas o sofrimento lá atrás que passou para isso, também temos. Então aí nós temos outros pontos, outros assuntos para discutir, né? Mas eu quero agradecer a vocês, que é mais um grupo assim que eu conheci, que também veste a camisa do povo indígena, né? Na luta. Então isso para mim, eu fico feliz assim porque tem pessoas ainda que pensam em nós, né? No nosso sofrimento, tenta de alguma forma levar o nosso sofrimento mais um passinho a mais, tentar chegar lá. Então nós temos um movimento indígena, nós temos um movimento de associações, ONGs, enfim. Acho que agregando esses valores em busca talvez da nossa terra prometida que buscamos tanto, acho que vai acontecer porque eu não sei se vocês também têm o mesmo pensamento meu, mas
Eu tenho essa expectativa mesmo, como indígena, com essa mudança de governo, lá tem pessoas no lugar-chave que nós queríamos, né? Tá lá. Agora vamos ver como é que vai ser o andamento disso, né? Acho que nem alguns acho que nem sentaram naquela cadeira ainda para ver como é que vai proceder. Então penso que daqui em 6 meses, 1 ano, nós vamos ter alguma coisa aí. Para o bem ou para o mal. Ainda tem que dançar para eles. Aí eu quero dizer assim, aí na Puiaqué, que na minha língua é obrigado, né? Sérgio, olha, aqui no chat tem várias pessoas também te agradecendo, né? E assim, a alegria, né, é nossa de poder estar aqui te ouvindo, né? E eu sempre me pergunto, né, quando eu sento, né, com algum amigo, com alguma amiga que vem de alguma etnia, que é indígena, ou, né, quando a gente ouve, eu fico pensando, eu sempre penso na gentileza, né, porque a agressão e a violência, né, de tantos anos, né, e mesmo hoje, quer dizer, o quanto nós, né, enquanto população, nós não conseguimos ainda compreender que nós somos uma unidade, que nós somos um único povo. Então, há tanta violência, tanta agressão, eu não tenho a menor dúvida, né, que qualquer etnia, ela sofre, ela está num risco absurdamente maior do que qualquer pessoa que tenha as minhas características, né, seja branca, que fale um português aí de uma escolarização, né? Assim, eu tenho muita segurança disso. Então, eu acho que é um ato de generosidade vocês não desistirem de conversar com a gente, né? Eu acho que isso é de uma generosidade, né, gigante, né? Porque, de fato, né, é claro que não sou eu, não fui eu, né? Mas a classe da qual eu faço parte, embora eu não me identifique com ela, mas, né, eu também tenho por trás, enfim, uma série, e vocês não desistiram, né? Eu acho que os indígenas, as diferentes etnias, você não desistiu de tirar um tempo, sentar com a gente, de dizer assim, olha, então vamos lá, né? Vamos dançar um pouco aqui para vocês se vocês entendem alguma coisa, né? Então a gente fez uma dança verbal aqui hoje, falou assim, não é possível, vamos ver, vamos de novo lá ver se esse pessoal consegue entender alguma coisa. Então, assim, eu acho que é um ato de generosidade gigantesco, né? E acho que isso, eu falo em nome de todo mundo que está aqui, né? Ou da maioria, a nossa gratidão também, e que a gente, né, que a gente possa aí ter em outros momentos, outras oportunidades, de fato, de estar conversando. E como é que é obrigada na língua? Repete, por favor. Ainapuiaqué. Ainapuequé. Então, Ainapuequé para você também. Tá bom. E Harald, até um outro dia. Até outro dia. Grata, Tchau, Sérgio. boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Agora eu vou treinar Bom sair descanso. aqui. Vai. Acha isso. Se quiser ir embora, deixar eu treinando aqui. Vai. Agradece o pessoal do chat para mim. Tá Fala bom. que eu mandei o ok. Tá bom. Vamos ver aqui. Tá bom. Tchau. Tchau, gente.